Boa noite, pessoal. A gente vai resolver agora o problema prático 2.7 do livro. E a gente vai... A questão pede, né? O comando da questão é que a gente encontre esse valor I0 e esse valor V0. Aqui a gente vai aplicar a LKC, que é a lei de Kirchhoff das correntes. A LKC, ela diz que a soma das correntes que entram no nó deve ser igual à soma das correntes que saem do nó. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é definir onde está cada nó do circuito. Uma sugestão que eu dou para você aprender é você pintar de uma cor um nó e de outra cor um nó, para você se situar diante do problema. Por exemplo, aqui eu já fiz o desenho, né? Aqui eu já fiz o desenho com cada nó com sua cor. Aqui eu vou mostrar para vocês como que você vai definir isso. Um nó você vai percorrer da seguinte maneira. Esse nó aqui que a gente vai chamar de V1, a gente vai percorrer ele até a gente não encontrar um elemento no circuito. Por exemplo, aqui a gente encontrou um resistor, a gente parou. A gente continuou até a gente encontrar outro elemento no circuito. Parou aqui também. A gente continuou, encontrou o elemento do circuito, parou. Essa parte pintada de azul é um nó. Um nó que a gente vai dar o nome de V1. E essa parte de baixo do circuito, a gente vai ter que ter uma parte de baixo também. A gente vai percorrer até chegar no elemento. A gente percorre até chegar no elemento. E a gente percorre até chegar no elemento. Esse nó de baixo no circuito, normalmente ele é aterrado. Então a gente costuma definir ele como um nó zero, nó de referência. Ou seja, vai ter tensão de 0 volts. Aqui nesse desenho a gente já fez o esquema definindo onde está cada nó do circuito, onde está o nó de referência e o nó que a gente quer, né? E a partir disso a gente vai aplicar a lei de Kirchhoff das tensões. A lei de Kirchhoff das tensões, por definição, ela é assim. I1 é igual a I2 mais I3. Onde o I1 é a corrente que entra e o I2 mais I3 é a corrente que sai do nó. Isso aqui é a definição. Para a nossa questão, a gente vai levar em consideração o nó que não é o nó de referência, que é o nó V1, que é esse aqui. Esse aqui é o nosso nó V1. Nele que a gente vai aplicar a lei de Kirchhoff das correntes. Ou seja, se a gente observar o nó V1, a gente vai observar que aqui a gente tem uma corrente entrando no nó, né, que é essa corrente de 9 amperes, que é da fonte. Entrou no nó. No momento que ela entra no nó, que é a que está aqui, ó, essa aqui é que está entrando no nó, a gente vai ter corrente saindo do nó. Quais que estão saindo do nó? Supondo que esse aqui é o ponto do nó. A gente vai ter I0 saindo do nó. E a gente vai ter outra corrente aqui vindo para cá, que vai se dividir aqui. A gente pode chamar de I2, não sei, como você quiser. A gente vai ter essa corrente também, que é a I0 sobre 4. Ou seja, a gente vai ter uma corrente entrando, que é de 9 amperes. A gente vai ter também... A gente vai ter essa corrente saindo, que é I0. A gente vai ter a corrente I0 sobre 4 saindo também. E a gente vai ter uma corrente aqui também saindo. Se vocês observarem, essas setas elas estão saindo daqui. Essas três setas estão saindo daqui, né? E essa aqui está entrando aqui. Ou seja, essa é a definição da lei de Kirchhoff das correntes. E nisso a gente vai aplicar, né? A gente vai aplicar aqui o LKC.
aplicando LKC, a gente vai ter que 9, que é a corrente que entra, é igual a corrente que sai, I0, mais I0 sobre 4, mais, isso aqui a gente vai definir como sendo I1, mais I1. Isso aqui é a definição, essa aqui é a definição da lei de Kirchhoff, análoga, de forma análoga a isso aqui. Agora, a gente vai utilizar a lei de Ohm. A lei de Ohm diz que a corrente I é igual a V sobre R. A gente vai utilizar o conceito da lei de Ohm para representar cada uma dessas correntes. Ou seja, a gente vai ter que 9 é igual. O I0, ele está percorrendo como é que eu posso chamar? Esse ramo aqui. O I0 está percorrendo O I0 está percorrendo esse ramo aqui, né? Então, a gente vai ter uma queda de tensão ou seja, o caminho dele vai ser V1 até V0, que a gente vai ter esse resistor aqui. Esse resistor está entre V1 e V0, ou seja, tem duas tensões nele, né? E para a gente definir a tensão nele, a gente vai pegar V1 menos V0. Então, a gente vai ter V1 menos V0 e tudo isso dividido por 2. Por que dividido por 2? Porque é aquilo que eu falei. É a tensão dividido pela resistência. A partir disso a gente encontra a corrente, representa a corrente. Agora a gente faz a mesma coisa para os outros. Como a gente tem que o I0, é isso aqui, né? A gente vai ter que o I0 sobre 4 vai ser isso aqui dividido por 4. Ou seja, a gente vai fazer uma contazinha aqui de matemática básica, mas para quem não tem tanta familiaridade vai ajudar. É o seguinte, o que você vai fazer? Você vai ter que o I0 é isso aqui, V1 menos V0 sobre 2, e a gente isso aqui é o I0, né? Isso aqui é igual ao I0. E a gente quer descobrir o I0 sobre 4. O que é o I0 sobre 4? É só multiplicar aqui por 4. É só isso. Então, o I0 sobre 4 é isso aqui. Então, multiplica embaixo por 4, o denominador por 4. Então, a gente vai ter a seguinte expressão. Mais V1 menos V0 sobre 2 vezes 4, que é 8. E novamente aqui a gente vai ter que a tensão V1. Aqui também, como a gente percorreu, a gente sabe que tudo isso aqui em vermelho é o nó 1 V1. Então a gente vai ter aqui V1 menos V0 para representar, né? Então a gente vai ter assim. Da mesma forma do primeiro. V1 menos V0. E tudo isso dividido por 8. Por quê? Porque o valor da resistência aqui é 8. A partir disso, a gente vai tirar um MMC aqui, né? De 8 e 2, que é 16. Quando esses casos aqui, a gente basta multiplicar um pelo outro. 8 vezes 2, 16. E a gente tirando o MMC, a gente vai já coloca na base aqui. Trazendo para cá, né? Na base que 9 é igual. A gente já põe o 16 no denominador. Passa o tracinho aqui, a fração. A gente vai ter 16 dividido por 8. A gente pode definir que isso aqui é zero. O V0, como é o ponto de referência e está aterrado, é zero. Então a gente vai ter só o V1. Né? Então
A gente vai ter 16 dividido por 8 é 2. 2 vezes V1, 2V1. 16 dividido por 8 é 2. 2 vezes V1. E a gente vai ter 16 dividido por 2 é 8. 8 vezes V1. 8V1 mais 8V1. A gente vai fazer aqui a gente vai fazer aqui o multiplicar cruzado, né? 16 vezes 9, a gente vai ter 144 é igual 2 mais 2 mais 8 é igual a 12. É igual a 12V1. A gente vai ter que V1 é igual a 144 dividido por 12 e V1 igual a 12 volts. Ok. A partir disso, a gente descobre o valor da corrente que passa por esse resistor. A gente descobre o valor da corrente que passa por esse resistor aqui, né? Se a gente sabe que V1 é igual a 12 volts, ou seja, isso aqui a gente vai ter 12 volts, né? Ou seja, vai ter 12 volts nesse resistor. Então, aplicando a lei de Ohm, né, a gente vai ter que I é igual a V sobre R. E, portanto, a gente vai ter que I é igual a 12 dividido por 2. Teremos que I vai ser igual a 6 amperes. Essa aqui é a resposta da corrente. A tensão que a gente encontrou de 12 volts é a tensão que passa aqui, né? Se a gente observar, a gente vai ter dois nós apenas nesse circuito. O nó V1, que percorre todo esse caminho aqui em vermelho, e o nó V0, que percorre todo esse caminho em azul. Se a gente sabe que só tem dois nós, e um percorre toda a parte de cima e outro percorre toda a parte de baixo, a gente pode definir que esses dois resistores, esse resistor de 2 ohms e esse resistor de 8 ohms, eles estão em paralelo. Por quê? Porque eles estão ligados aos mesmos nós. Então eles estão em paralelo. Se eles estão em paralelo, a gente também pode depreender que a tensão nos dois resistores é a mesma. Ou seja, resistores em série, a corrente é a mesma nos dois resistores, e resistores em paralelo, a tensão é a mesma nos dois resistores. Portanto, a gente vai saber que o V0, que é o que a gente queria descobrir na questão, também vai ser igual a 12 volts. Ou seja, V1 é igual a V0, que é igual a 12 volts. Essa é a resposta da questão. Obrigado por assistir mais um vídeo.